Estou de volta mais uma vez e hoje eu vou falar para vocês os dois livros que eu selecionei para ler na TBR de abril. Nós já estamos no mês de abril, é o meu quarto mês fazendo conteúdo literário para o YouTube e eu simplesmente estou adorando. Não pelo simples fato de estar, contribuindo para a indústria de livros como leitor, digamos assim, lendo e trazendo os meus resumos, as minhas resenhas, meus livros novos aqui para o YouTube, como também chegando em 16 inscritos. Gente, eu tô muito feliz, eu não esperava nisso. Eu disse várias vezes, inclusive, que eu tô fazendo conteúdo pro YouTube para mais pessoas terem acessos a vídeos sobre livros e se interessarem assim como eu. Eu virei leitor por causa do BookTube, por causa de um canal específico que eu não vou dizer aqui, tá? Mas por esse canal eu consegui ter acesso a coisas que eu não tinha, livros, que eu não tinha o menor interesse, e agora sou eu um leitor e leio praticamente 10 livros por mês, sem tempo nenhum, óbvio, né? Trabalhando que nem um condenado, e mesmo assim consigo ler muitos livros. Então essa era sempre a minha ideia inicial, mas eu acabo percebendo que quanto mais inscritos eu tiver, mais os meus vídeos vão ser distribuídos para mais pessoas, né? Digamos assim. Então eu tô pensando, eu acho que é muito bom eu ter cada vez mais inscritos, porque assim eu vou ser, recomendado para mais pessoas, para mais inscritos e mais pessoas assistirem. Ficou muito enrolado isso que eu disse, mas eu acho que vocês me entenderam. Eu peço desculpa também por causa da luz, tá? Não sei se tá muito refletido, porque eu tô gravando de noite. Gente, eu tô trabalhando agora, né? Então eu tenho tempo no final de semana pra gravar e só de noite nesse horário que eu tô gravando, que são praticamente 11 horas, gravando antes de dormir, inclusive. Mas eu decidi gravar esse vídeo aqui de noite mesmo pra conseguir postar ele logo, falando sobre a TBR, pra logo depois, acho que daqui a uns 2 ou 3 dias eu postar o primeiro lido, né, que é o primeiro livro que eu vou ler desses dois que eu vou mostrar. Agora, sem mais enrolação, bora lá, porque esse vídeo tem que ser um vídeo curtinho, pode ser, né? Não precisa ser tão longo assim. Não tem tanta coisa pra falar também, nem li os livros ainda. O primeiro livro que eu selecionei para ler na TBR de abril é Árvore e Folha, do Tolkien. Eu comprei esse livro aqui numa promoção relâmpago, ele saiu por R$ 21, ele geralmente custa 35. Eu aproveitei bem a promoção e comprei ele porque eu quero ter todos os livros do Tolkien da HarperCollins, né? De capa dura, com fitilho, com a edição perfeita que a HarperCollins está fazendo com os livros do Tolkien. Esse livro aqui, Árvore e Folha, ele é meio que um não ficção do Tolkien. Eu não tenho muito costume de ler não ficção, mas esse aqui eu me interessei bastante pela sinopse que eu li dele lá na própria Amazon. Aqui a gente vai ter duas histórias principais. O primeiro é sobre histórias de fadas, que o Tolkien ele vai dar um contexto geral, assim, histórico, de quando as histórias de fadas foram criadas até, né, o ano que esse livro foi publicado. Ele fala diversas coisas sobre a criação do mundo fantástico, como era passado de geração para geração esse tipo de fantasia, né, de crianças para jovens, para adultos, para velhos, para pessoas idosas, sendo mais correto, né, não velhos, pessoas idosas. E é isso que eu sei. Eu não sei muito porque eu não quis tanto ter um aprofundamento assim no livro pra mim entrar nele assim de cabeça e me apaixonar pela escrita e pela leitura do livro, né? Ele tem também um outro segundo tópico importante que é folha de cisco, se eu não me engano. Eu vou até dar uma olhada aqui pra não falar errado. Isso mesmo, folha de cisco. Nesse Folha de Cisco, o Tolkien ele vai dar meio que um autorretrato dele falando sobre as pinturas, né, as artes e as obras que ele escreveu, só que de um jeito diferente. Ele vai criar uma história de um personagem se baseando nele mesmo. Isso eu achei genial. E ele também tem uma parte que fala mitopeia, que tem, eu acho que umas 15 páginas no máximo, que eles são poemas baseados em mitos. Tem um trechinho falando, eu já dei uma olhada no livro, né, sobre o que é o mito, que é uma coisa assim que foi dita que foi mentira, mas nem sempre talvez tenha sido mentira. Perdão. E eu achei interessante. É um poema gigantão, assim. Ele tem de um lado em português e de um lado português. Eu vou até mostrar aqui agora, para mim não esquecer de mostrar na hora que eu for mostrar a edição do livro, né? Então, ele tem o texto original em inglês de um lado.
e do outro lado ele tem o texto traduzido em português. Ele é um poema de 15 páginas, mais ou menos, então vai ser bem rapidinho de eu ler, tenho certeza, ainda mais na velocidade que eu leio, né? E ele vai falar sobre essa questão dos mitos. Eu tô um pouco empolgado com essa leitura, eu não tô esperando muito assim, porque eu não sou muito acostumado a ler não ficção, mas é Tolkien, é um livro lindo, verde, que fala sobre mundo fantástico, que é uma coisa que eu já amo, né? E o nome é Árvore e Folha, então não tem como estar errado. Eu, inclusive, eu tô de verde hoje para combinar com a capa do livro. Com o outro não, porque não vai combinar em nada. Mas com esse aqui sim. A edição dele é assim, como eu falei, ele é capa dura. A lombada dele. Ele tem um fitilho verde, um verde bem bonitinho até. E a diagramação eu meio que já mostrei, mas eu vou mostrar um pouquinho mais. Ó, a diagramação dele é assim. Padrão do HarperCollins, né? Livros do Tolkien, todos os Senhor dos Anéis que eu tenho praticamente são assim com essa diagramação. Muito interessante mesmo. E agora bora pro segundo livro. Ensaio sobre a cegueira, do autor português José Saramago. Como eu estava ansioso para ler Ensaio sobre a cegueira. Desde assim que eu comecei a ler livros, né, e ver vídeos sobre livros no YouTube, eu ouvia falar sobre José Saramago e seus livros Ensaio sobre a cegueira, Ensaio sobre a lucidez, O Homem Duplicado, vários livros do autor, desse autor português. E aí eu decidi comprar ele, esse livro aqui, né, quando ele entrou em oferta relâmpago na Amazon e eu paguei, eu acho que 28. Ele costuma custar bem mais caro. Ele é da Companhia das Letras, ele tem umas 300 e quase 350 páginas, eu acho. Ele tem 310 páginas certinho, assim, contadinho, tá? E ele vai falar aqui sobre uma grande crítica social, pelo que eu lembro, né, dos vídeos que eu vi, pela sinopse que eu dei só uma olhada assim aqui atrás para não pegar tanto spoiler. Meu Deus, eu não sei o que é isso. Não tô gripado, tô com tosse, minha garganta tá seca. Acho que depois desse vídeo eu vou tomar uma água. Mas vamos para a sinopse do livro, assim. Bom, aqui a gente vai ter pessoas que têm uma doença, é uma cegueira branca. Essa cegueira branca deixa as pessoas cegas, né, como o próprio título já diz, e cegueira, né, cego, deixa as pessoas cegas e elas todas são meio que internadas num manicômio, num ginásio, num local grande, sem condições humanas nenhuma, para viver a própria sorte, a própria miséria. É uma coisa bem pesada, pelo que eu vi. Eu conversando com a minha professora do médio e ela falou que esse livro aqui ela ficou com medo de ler quando ela era mais jovem, porque deu muitos gatilhos nela e ela ficou muito angustiada e ela não terminou. E eu pensei, será que eu vou ficar assim também? Vou pegar pra dar uma olhada, vou dar uma chance pra Ensaio sobre a Cegueira, que eu já ouvia tão bem das pessoas falando. Ouvi ali que ele era traumatizante, peguei pra ler. Por que eu faço isso comigo? Não sei. Só vou saber depois que eu terminar de ler esse livro aqui, tá? E é isso, as pessoas são internadas naquele lugar para viverem a própria sorte, a própria miséria, juntando e mesclando ali, né, com ideias de críticas sociais. Aqui atrás está dizendo: o ensaio sobre a cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. José Saramago nos dá aqui uma imagem aterradora e comovente de tempos sombrios, à beira de um novo milênio, impondo-se a companhia dos maiores visionários modernos como Kafka e Elias Canetti. Cada leitor viverá uma experiência imaginativa única, num posto onde se cruzam literatura e sabedoria. José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver. Quem diria, né? Uma metáfora aí gigantesca com cegueira e ver. Mas eu tô muito ansioso para esse livro aqui mesmo, tá? Eu acho que ele vai ser o segundo, porque o Árvore e Folha eu tava mais ansioso ainda, porque é Tolkien, né? E faz, eu acho que um mês que eu não leio Tolkien, no mês passado, inclusive. Então fazem dias, digamos assim. Mas eu vou ler esse livro aqui logo depois que eu ler o Árvore e Folha. Ele é amarelo, um amarelo muito radiante, muito bonito. Ele é capa mole normal, né? A lombada dele. A contracapa. E o que me assusta nesse livro é a diagramação, que não tem parágrafo. Eu não sei se foi... Acho que eu até falei isso no outro vídeo. Se foi próprio o autor que escreveu sem parágrafo, ou se foi a editora que preferiu fazer assim.
Mas isso é um pouco assustador, porque é só um texto assim, jogado, assim, metralhado. Isso me assusta um pouco, porque são muitas linhas e muitas palavras complicadas. É um livro clássico, digamos assim. Eu acho que pode ser chamado de clássico. A diagramação dele é assim. Não sei se tá dando pra ver. Eu sempre falo, né? O celular fica virado ao contrário pra mim, então não sei se dá pra ver. Eu tento mostrar o mais perto, o mais focado possível. Bom, então é isso. Os dois livros que eu vou ler vão ser Ensaio sobre a Cegueira e Árvore e Folha, que eu vou ler primeiro, e depois vai ser esse aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação para receber os vídeos novos, tá? E eu vou ficando por aqui, gente. O próximo vídeo vai ser falando sobre Árvore e Folha, o livro do Tolkien que eu tô muito ansioso para ler. É isso então, e até a próxima.